Vamos apagar aqui. Olha só, Fabrício, é falso agora que tenha cerveja e verdadeiro que tenha carne. Eu vou à sua festa? Não, porque tem que ter cerveja e carne. Faltou a cerveja, então eu não irei. Fabrício, é falso que tenha a cerveja lá em casa e falso que tenha a carne. Eu irei à sua festa? Não, porque não tem nenhum dos dois, então o que eu vou fazer lá? Então também não irei. Então é assim que você calcula a tabela da verdade, ó, sem ter que decorar nada, apenas fazendo uma comparação. Só vou à festa se tiver aquilo e aquilo. Faltou um dos dois, ó, falso. Ok? E agora o ou. Você vai me convidar à sua festa e fala assim, professor Fabrício, você irá à minha festa? Eu viro para você e falo assim, bem, eu posso até ir. Se tiver cerveja ou carne. Se tiver cerveja ou carne, eu irei. Fabrício, é verdadeiro que tenha cerveja e verdadeiro que tenha carne. Eu irei à sua festa? Irei. Tem uns dois? Pode ter certeza que eu irei. Fabrício, é verdadeiro que tenha cerveja ou falso que tenha carne lá em casa? Eu irei à sua festa? Irei. Qual é a condição que eu impus? Se tiver cerveja ou carne, qualquer um dos dois, aí eu vou. Fabrício, é falso que tenha cerveja ou verdadeiro que tenha carne? Eu irei à sua festa? Irei. Por quê? Tem a carne. Eu não falei que é cerveja ou carne, então irei sem maiores problemas. Fabrício, é falso que tenha cerveja ou falso que tenha carne lá em casa? Eu irei à sua festa? Não. Agora você abusou da minha boa vontade. Porque tem que ter a cerveja ou a carne. Não tem nenhum dos dois, eu não irei. Então, essa é a tabela da verdade usando o termo ou. Foi claro? Então, vamos resolver as questões. Com essa revisãozinha da tabela, nós temos uma base de como resolver aqui a função. Como é que você vai montar isso? É o mesmo esquema, só que a diferença é que o se, quando você tem um alinhamento, você tem duas condições, tá? Então vamos fazer a análise aí dessas condições. Sua planilha vai aparecer aí na tela. Então vamos lá. Se, ó, aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho a condição 1. Olha o ponto e vírgula separando aqui, ó. Porque aqui vai vir quem? A condição número 2. Então você tem condição 1 e condição 2. Depois quem vai vir, ó, separado ponto e vírgula, o valor, se isso aqui for o quê? Verdadeiro, como nós já vimos. E aqui se o valor for o quê? Falso. Então ficou fácil, não ficou? Vamos analisar? Olha lá. Se A2 for maior do que 7, na sua planilha, A2 é maior do que 7, ou seja, 8 é maior do que 7 na planilha? Sim. Então isso aqui é verdadeiro. B2 na sua planilha é igual a 2? Sim. B2 não é igual a 2? Sim. Então isso aqui é verdadeiro. Como é que ficou? Estou usando o E. Então ficou verdadeiro e verdadeiro. Você vai à festa, se tiver cerveja e carne, verdadeiro, verdadeiro, vai. Quem é o verdadeiro aqui? O aprovado. Então a resposta aqui seria aprovado. Tranquilo? Agora se desse um falso aqui, iria cair aonde? No reprovado. Tudo bem? Então vamos aqui ao ou. O ou, mesma coisa. Olha lá, retomando. O se, aí aqui tem quem? A condição 1. E aqui depois o ponto e vírgula, você tem a condição 2. E depois, ponto e vírgula, se o valor for verdadeiro, ponto e vírgula, se o valor for falso. Tudo bem? Então vamos lá. Condição 1. C1 é igual a 0?
Olha lá na sua planilha. Não, C1 é igual a 54. Então isso aqui é falso. D1 é diferente de 9? Acompanha lá. D1 é 9. 9 é diferente de 9? Não. 9 é igual a 9. Então isso aqui também é falso. Então o que eu tive aqui? Eu tive aqui um falso ou falso. Falso ou falso? Você vai à minha festa, não tem cerveja e não tem carne. Você irá à festa? Não, você não irá. Então é falso. Quem é o falso aqui? O falso aqui é o B2 mais 2. Quanto é B2 mais 2 na sua planilha? B2 é 2, somado com 2, 4. Então a resposta aqui seria 4. Está aí o exemplo de uma função se. Pode ver que não é nada difícil. Basta você saber, ó, separar as condições e saber se o falso e quem é o verdadeiro. Verdadeiro primeiro, falso depois. Montou, resolveu. Faça as questões que você tem no material complementar, porque tem uma quantidade considerável de questões de provas aí. Tranquilo? Outra possibilidade de você ter aí a função se é quando você tiver uma função enorme como essa. Olha só a ideia. Eu tenho um se e um outro se. Ou seja, uma função com 2 se's. Nós aprendemos anteriormente a trabalhar com 1 e 2. Como que seria a ideia de 2? Para trabalhar com 2 se, você também tem que ter uma noção sobre raciocínio lógico, sobre tabela verdade. Então, por exemplo, vamos raciocinar. Eu vou tentar te mostrar de uma maneira que você não precisaria saber tanto raciocínio lógico assim. Uma maneira fácil de pegar. Olha só. Se você tem apenas um se, quantas possibilidades de resposta você tem para mim? Ou é verdadeiro ou falso, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, verdadeiro ou falso. Quando você tem apenas um se. E se eu tiver 2 se's, quantas possibilidades de resposta você vai ter? Não são 4? Porque um se são 2 respostas, verdadeiro ou falso. 2 se's já serão 4. Quais? 2 verdadeiros e 2 falsos. Sim? Então eu tenho 2 verdadeiros e 2 falsos, porque eu tenho 2 se's. Qual seria a combinação que eu teria aqui? Na tabela da verdade, não seria VV, depois não seria VF, depois FV e FF. Então aqui eu tenho todas as combinações montadas com 2 se's. Então o Excel considera esse o primeiro termo, esse o segundo termo, terceiro e quarto. Então você pode observar que eu tenho o quê? 4 possíveis combinações. Por quê? Porque eu tenho 2 se's. Então 2 se's ou vai dar VV, ou vai dar VF, ou vai dar FV, ou vai dar FF. Como você vai interpretar isso na questão, na prova? Olha só, deixa eu desmembrar para você que é a função. Lembrando que o ponto e vírgula é tudo na função se. Olha só, aqui eu não comecei o primeiro se, então aqui, ó, ele vai daqui até o ponto e vírgula aqui, ó. Então aqui eu tenho a primeira condição, não é isso? Olha o segundo se, ó, vem daqui ao próximo ponto e vírgula. Então aqui eu tenho a segunda condição. Então acabaram os se's. Agora vem quem? Vem os termos, as combinações. Então olha só, tudo separado por ponto e vírgula, ó. Se der a primeira combinação, ó, primeiro ponto e vírgula até esse, então se der V, vai morrer aqui. Tá vendo que agora vem do ponto e vírgula? Então aqui, ó. Então depois, ó, ponto e vírgula até esse outro ponto e vírgula. Qual é a segunda combinação que nós vimos? Não é V, F? Se der a segunda combinação? Sim. Agora olha só. Agora dá uma olhada aqui, do ponto e vírgula aqui. Então aqui seria a terceira, não é? Quem é a terceira combinação que nós vimos? É o F e V, não é isso? Ponto e vírgula, tem o último aqui. Quem é o último? Não é a quarta? Então aqui eu tenho o FF. Então você pode observar que para cada combinação eu tenho uma resposta.
Então, como é que você analisa isso agora? Vamos lá? Olha só como é que é simples, ó. Primeira condição, olhando aí na sua planilha, que vai aparecer na sua tela. Então, olha lá, olhando na sua planilha aí na sua tela, olha só. A1 é diferente de 8? Quem é A1, não é 9? Então, 9 é diferente de 8. Então, isso aqui seria o quê? Verdadeiro. Então, a primeira condição é verdadeira. A segunda tem se B2 for igual a 2. B2 é igual a 2 aí na sua planilha? Sim, B2 é igual a 2. Então, a segunda é verdadeiro. Então, o que aconteceu? Tive uma combinação verdadeiro e verdadeiro. Qual é verdadeiro e verdadeiro? Na tabelinha que nós vimos aqui, verdadeiro e verdadeiro não é o primeiro? Quem é o primeiro que nós desmembramos aqui? Aqui, ó, VV é o primeiro termo aqui, A2 mais 1. Quanto é A2 mais 1? 8 mais 1, então a resposta disso aqui será 9. Agora vamos supor que aqui deu V e F. Qual a combinação que é V e F? Né? A segunda na tabela da verdade? Olha a segunda aqui. Aí daria soma A2 e A1. E se desse F e V, aí você iria para o terceiro. Olha o F e V aqui, o terceiro. E se tivesse dado F e F, aí seria quem? Que nós vimos na tabela? A quarta. A quarta é quem? A última. Então, quando você tiver dois condicionais cis, você tem que fazer essa análise. Primeira, segunda, terceira e quarta combinação pela tabela da verdade. Aí você vai procurando os termos. Tudo bem? Bem, o que nós iremos dar início agora é um comando do Excel que nós conhecemos como a ideia de referência relativa, referência mista e referência absoluta. Não adianta nada você saber aquelas formas, aquelas funções que nós aprendemos, se você não ter a noção de como referenciar aquilo. E você tem três maneiras de referenciar: através da relativa, através da mista e através da absoluta. Então vai abrir na sua tela a planilha, eu vou mostrar alguns exemplos e depois eu vou mostrar como é que faz isso com as fórmulas, para você poder entender e acertar aí no seu concurso. Bem, aí na sua tela, vamos supor que eu vou digito aqui, ó, 0 e digito o 5, ok? Se eu selecionar o 0 e o 5, você pode observar que tem um pontinho preto no canto inferior direito das células. Ó. Pode ver que o mouse até mudou para o formato de uma cruz, cruzinha preta. Esse recurso chama-se auto-preenchimento do Excel. Então, se eu clicar e arrastar para baixo,